A paz do Senhor, irmãos. Queiram abrir as vossas Bíblias de pé como estamos, no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 145. Glória a Deus. Todos têm Bíblia? Glória a Deus. Leiamos. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo o ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de nós entrarmos na meditação da palavra de Deus, eu quero apresentar uma irmã que está nos visitando, a irmã Fabiana. Ela é convidada da irmã Márcia. Onde está a Fabiana? Nós vamos dizer a Fabiana, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Também a irmã é a primeira vez que está aqui conosco. Como é que é o nome da irmã? Ivone. Nós vamos dizer a nossa irmã Ivone, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus os abençoe, viu? As portas desta igreja, dos irmãos, do coração dos irmãos também estão abertas para vocês. Sejam bem-vindas, viu? Sempre que desejarem estar aqui conosco, adorando a Deus, serão nossas convidadas para vir e ficar aqui nesse templo adorando a Deus, né? Que é bom estarmos aqui adorando ao Senhor. Que Deus os abençoe. Irmãos, o tema do estudo dessa noite é sublime louvor. O Salmo 145 é mais um dos salmos do rei, amém, do rei Davi.
E este salmo é um daqueles que nós já estudamos, que é aqueles salmos acrósticos. Os irmãos se lembram o que é um salmo acróstico? Ele começa sempre com a letra do alfabeto grego, do hebraico, gente. Nós estamos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né? E o que acontece? É um salmo de Davi, um salmo acróstico, que ele começa com as letras do alfabeto. Nós já estudamos alguns salmos, né? E ele é um salmo especial. Ele serve de referência. Nós vamos estudá-lo e depois você vai entender o que eu estou falando para você. Ele serve de referência como uma oração, como uma poesia, que você pode também criar a sua poesia, criar o seu salmo, criar o seu cântico de louvor ao Senhor. Como nós falamos, né? O salmista sempre ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Ou seja, nós precisamos de fazer coisas novas para o Senhor a cada dia. E nós vamos ver que o Senhor é bom, é maravilhoso, e que Ele merece ser adorado de uma forma especial. Conforme a palavra de Deus nos diz, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas esse espírito em verdade, ele precisa ser um espírito de criatividade, porque o Espírito Santo de Deus, ele é um ser criativo, porque ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é cheio de criatividade. Ele cria as coisas novas. E nós precisamos de dizer para ele: Espírito Santo, me ajuda a compor um novo salmo, um novo cântico, uma nova maneira de adorar, de uma forma extravagante, como nós já aprendemos nesta igreja, que o nosso louvor ele não pode ficar apenas como os outros, ou como nós aprendemos com os outros, mas nós precisamos de ir além. E esse salmo Davi, ele se supera. O grande pregador Spurgeon nominou esse salmo como a joia. Ou seja, esse aqui é o melhor dos salmos de Davi. Esse aqui é a joia da coroa. É o ápice. Certamente esse louvor de Davi, ele realiza, depois de tantas experiências com Deus, de tantas ações que Deus o fez de beneficência, benevolência, de amor, de demonstrar o seu amor para com Davi, né? De livramentos. Então Davi faz esse salmo aqui maravilhoso, a qual nós podemos colocar como a joia. E nós podemos então, ao estudar esse salmo, utilizá-lo como uma referência para nós começarmos a criar salmos, criar louvores. Aqui nós temos uma irmã, hoje ela faltou, mas ela sempre cria louvores, né? Ela sempre canta louvores que ela cria para o Senhor. Ela pede a inspiração ao Espírito Santo, né? Nós precisamos de fazer novos cânticos, sair daquilo que daquele quadradinho que a gente, olha, eu aprendi assim, eu tenho que ser assim. Não, meu irmão, se Deus é um Deus criativo, nós também precisamos de ter criatividade na adoração, né? Fazer coisas novas, e que este salmo sirva de exemplo para nós, sirva de um alerta, um despertar em nós, para realizarmos coisas novas para Deus. Amém? Vamos começar então no verso de número 1, que ele nos diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. De uma forma clara e objetiva, Davi ele inicia esse salmo dirigindo a Deus o seu louvor. E ele faz isso e reafirma: eu te exaltarei, meu Deus. Ele poderia ter parado por aí,
Mas ele ainda continua dando ênfase, não deixando nenhuma dúvida a quem era dirigido esse salmo. E meu rei. Davi era rei, mas ele sabia que no céu existe um rei que governa sobre todos os reis, e para não deixar dúvida, ele reitera e diz: Deus meu e meu rei. Ou seja, afirmando: olha, o meu louvor, a minha adoração não é para imagens de escultura. O meu louvor não é para pessoas. O meu louvor não é para os deuses que estão aqui à minha volta sobre as outras nações. O meu Deus não é o dinheiro, mamon. Meu Deus não é a minha riqueza. Mas o meu Deus é o Senhor Jeová, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a Ele eu dirijo o meu louvor. É para esse. Ele entrega esse louvor aqui, maravilhoso, pujante, intenso, ao Deus Criador dos céus e da terra. E ele diz assim: bendirei o teu nome para todo o sempre. Davi, ele começa adorando e dizendo: Senhor, a minha adoração não vai parar nesse salmo. Como Spurgeon disse, esse pode ter sido o salmo melhor que Davi escreveu. Porém, não parou nesse salmo. Ele diz assim: olha, para todo sempre, Senhor, eu vou continuar te adorando. Para todo sempre. É tão bom reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e render a Ele louvores, ações de graça. É tão bom entender que nós sem Ele não somos nada. E quando nós nos colocamos nessa posição, é a posição onde Deus mais se agrada e aonde Ele nos visita cada dia mais. Verso 2: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Ele expressa a sua gratidão a Deus através desse verso, dizendo: eu te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Por quê? Porque ele queria adorar a Deus sempre, porque ele sabia o que Deus já havia realizado por ele. Davi, muitas das vezes, ele passou por imensas lutas, por imensas dificuldades, porém ele sabia que Deus o havia abençoado. Deus o tira lá do meio das ovelhas e coloca ele como rei. Mas nessa trajetória dele sair do meio lá do nada e chegar a ser rei, houve grandes obstáculos a serem vencidos, a serem conquistados. E ele vence, não pela sua própria força, mas porque ele cria em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para o livrar, para o salvar, para guardar. Então seus lábios estavam cheios de louvores a Deus. Salmo 138 e o verso 1, que ele escreveu, ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti. No Salmo 35 e verso 28, ele diz: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero confessar algo para vocês. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei muito envergonhado, pastor Paulo. Por que o senhor se sentiu envergonhado, pastor Wesley? Porque, às vezes, diante de pequenas dificuldades, a gente para de louvar a Deus. Diante de pequenos problemas, em vez de erguermos a nossa voz e adorar a Deus por estarmos vivos, por estarmos com saúde, começamos a murmurar, a reclamar, fechamos o rosto, fazemos uma cara feia.
que as pessoas olham, olha, esse cara está com algum problema. Não é isso? Em vez de fazer como Davi, olha, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Ele não estava preocupado com as aflições do seu dia a dia, mas ele estava confiante num Deus que é soberano e que merece toda a honra, e louvor e glória. Que independente do que esteja acontecendo, ele continua sendo Deus no seu alto e sublime trono, aleluia. Nesse momento que ele escreve esse salmo, Davi era um rei. Davi gozava de uma posição sem igual na face da terra. Israel havia se tornado uma potência mundial. E aquele homem era o soberano daquela terra. Havia muitos súditos, havia muita riqueza no seu reinado. Mas nem sempre fora assim. E ele se lembrava do seu passado. E mesmo diante dos problemas que ele enfrentava ali agora, ele louvava ao Senhor. Nós precisamos de fazer um marco em nossas vidas, irmãos. De parar com a murmuração. De parar com as reclamações. Interromper esse ciclo vicioso que nós temos, porque nós somos criados desta maneira. O mundo reage assim, diante das lutas, dos problemas, as pessoas querem murmurar, querem reclamar. Este é o pensamento do mundo. Mas o pensamento do verdadeiro adorador é adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, glorificar a Deus. E quantos reclamam, estão aí de grandes lamúrias, por nada, de barriga cheia. Mas que nós possamos romper com esse tempo de lamúrias, de reclamações, de murmurações, e façamos como o salmista. Glorifiquemos a Deus o dia todo. Olha, quebrar esse ciclo, irmãos, não é fácil. Eu já há muito tempo já venho numa luta constante, e quando eu me deparei com esse salmo de novo e entrou nesse assunto, eu disse: Deus, como eu me envergonho, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações e nós ainda continuamos a errar. Continuamos na mesma. Queremos ações diferentes da parte de Deus, mas não mudamos o nosso louvor. Não mudamos a maneira que nós agimos diante das dificuldades. Não se pode ter mudança diante dos problemas se nós não mudamos a forma de agir com eles. Em vez de reclamar, vamos parar e vamos começar a adorar diante da dificuldade. Louvar ao Senhor, porque o resultado será diferente. Mas se nós continuarmos na murmuração, na reclamação, nada vai mudar. Vai continuar os problemas, vai continuar as dificuldades. E você não vai conseguir passar por cima delas. Mas se você começar a fazer como Davi, adorar ao Senhor, independente da situação que você esteja, coisas novas acontecerão. O nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Paulo diz na carta aos Filipenses, de número 4, nos versos 11, 12 e 13, uma palavra tão maravilhosa e tão poderosa, irmãos. Olha o que ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo aprendeu a se adaptar. Vire para o teu irmão e diga para ele: aprenda a se adaptar. Adaptar aonde? Agora nós vamos ver aqui como que foi esse aprendizado de Paulo. Sei o que é passar necessidade.
Até então ele não sabia, irmãos. Paulo não sabia o que era ter passado necessidade. Mas com Deus ele aprendeu. Com Deus ele precisou de passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Dificuldade, falta, necessidade, mas também fartura. E aí ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. O Espírito Santo está junto de você, meu irmão. Se fosse só pelas condições humanas, seria impossível. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Agora depende de nós algumas mudanças internas, de como nós pensamos. Se nós continuarmos pensando como homens carnais e mulheres carnais, o Espírito Santo de Deus não conseguirá operar. Nós precisamos de falar: Senhor, muda, eis aqui a minha mente, abre ela, Senhor. Não quero mais essa mente medíocre humana, mas eu quero a mente de Cristo dentro de mim. Eu quero pensar como Deus pensa, como o Espírito Santo pensa, como Cristo pensa. Eu quero viver de uma forma diferenciada, aleluia. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, ou seja passando necessidade. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Depois de ter aprendido a viver feliz, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então não importa qual o tamanho da tua dificuldade, da tua luta, das suas grandes montanhas que estão diante de ti, dos perigos, dos abismos, importa que nós tenhamos a consciência que nós podemos viver bem em toda e qualquer situação, porque Deus está conosco, nós não estamos desamparados. Então, meu irmão, olha que coisa linda é aprender a se adaptar. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para que você aprenda a se adaptar. Você não sabe o que Deus tem para você amanhã. Talvez você nunca passou dificuldade, nenhuma necessidade. Ou talvez você nunca tenha ainda vivido um tempo de grande abastança, de grandes milagres na tua vida. Mas Deus tem tanto esse dia de grandes coisas, como tem o dia das pequenas coisas. Mas nós não podemos desprezar nenhum dia e nem o outro. Aprenda a viver contente. Ninguém precisa de saber que você está com dificuldade. Só Ele. Só Ele. Verso 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Aqui o salmista usa o adjetivo grande para ressaltar o tamanho de Deus. E ele acha que esse adjetivo ainda foi insuficiente para mostrar a grandeza de Deus, que ele pega e diz assim: olha, grande é o Senhor e digno de ser louvado, e sua grandeza não tem limites. Ou seja, ele usa o grande e depois usa grandeza. E ainda diz, não tem limites. E aí eu fiquei parado aqui pensando, mas como então entender o tamanho de Deus? E nós temos uma mente tão limitada, e é quase que uma missão impossível para as nossas mentes entender isso. Mas Paulo também, na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versos 19 e 20, diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, qual o tamanho de Deus? É o tamanho de tudo aquilo que Ele criou. Pastor, como assim? Vamos falar um pouquinho aqui, usar um exemplo. A galáxia, o universo. As galáxias, né? O universo. Vamos fazer um exemplo bem tosco aqui. Se nós pudéssemos pegar um avião hoje e partir, uma nave, né? Partir ali para o Sol. Hoje uma aeronave mais rápida, um avião, viaja aí na velocidade de 800 a 1.000 km por hora, né? Dependendo das condições do vento aí. Mas vamos supor que nosso aviãozinho voasse a 800 km por hora e nós partíssemos em direção ao Sol. Você sabe quanto tempo levaria para nós chegarmos lá? A velocidade de 800 km por hora? 21 anos. Levando em consideração que o Sol está aqui do ladinho da Terra. Nas dimensões do universo, o Sol está aqui do lado, é o vizinho da Terra. O Sol está a 149 milhões de quilômetros da Terra. 149,6 milhões de quilômetros da Terra. Está aqui do lado. Agora, vamos aumentar um pouquinho essa distância? Essa distância é muito curta. 149 milhões. Só leva 21 anos para chegar lá. 21 anos. Vou aumentar um pouquinho mais. Vamos para outra galáxia. Andrômeda, que também é uma galáxia relativamente vizinha da nossa. Se nós pegássemos hoje um jatinho, Deus usou o Pedrinho, e o Pedrinho, Deus deu uma ideia para ele, uma sabedoria, e ele criou um jatinho que voa à velocidade da luz. 300 metros por segundo, né? 1.000 quilômetros por segundo. Isso, obrigado, pastor. Esse jatinho que o Pedrinho criou, então, viaja nesta velocidade, que nenhum ser humano viaja como a luz. Nós não temos nem nada ainda que viaje nessa velocidade. 300.000 quilômetros por segundo. E nós fôssemos, então, visitar Andrômeda. Pertinho aí. Vamos dar um pulinho lá com o nosso jatinho. Ele está a 2,54 milhões de anos-luz da Terra. Sabe quanto nós demoraríamos para chegar lá? 2,54 milhões de anos. Está pertinho da gente. Pertinho. Mas vamos estender um pouquinho mais. A galáxia mais distante da Terra está 13 bilhões de anos-luz da Terra. Qual o tamanho do universo? Agora, qual o tamanho do teu Deus? Eu vou responder biblicamente para você. Jeremias 23 e 24. Olha o que a Bíblia diz. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Qual o tamanho do teu Deus? Vamos para mais um verso. Abacuque 3 e 3. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é? Esse é o tamanho do seu Deus. Ele enche céus e terra. Agora, por que nós vamos ficar murmurando e reclamando
Quando nós estamos passando com uma luta, por um problema, uma dificuldade, uma doença, será que nós não temos motivos para adorar esse Deus? Será que Ele merece ser louvado, honrado? Desculpa, será que Ele merece que nós aplaudamos Ele, que nós levantemos a nossa mão, que nós ao levantarmos dizemos, obrigado Senhor por mais um dia? Quando nós vamos nos deitar, Senhor, graças te damos porque vencemos contigo. Será que Ele merece ou não? Amém? Versos 4, 5, 6 e 7. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Irmãos, mesmo sem compreender Deus na sua plenitude, porque não dá. Nossa mente aqui, você viu o tanto que nós somos insignificantes depois daquele pensamento, né, da gente brincar um pouquinho aí, né? O que somos nós? Nada, né? Nada. Agora, entender essa grandeza, compreender esse Deus na sua plenitude, não tem como. Mas Davi, ele fala de maneira clara aqui para nós, que olha, as pessoas vão reconhecer Deus através daquilo que eu falo, através daquilo que a natureza anuncia. Deus, irmãos, Ele está esperando de nós essa disposição de falarmos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom. Em vez de reclamarmos, as nossas palavras devem ser de louvor e adoração a Ele. Oh, irmãos, que nós possamos cancelar da nossa mente, dar um delete lá no nosso cérebro, palavras de murmuração, palavras de reclamação, palavras que não edificam as pessoas, palavras que não constroem, que nós possamos deletar e que nós possamos falar da grandeza do nosso Deus. Que nós possamos, eu já falei aqui uma vez, que o Senhor colocou no meu coração, fazer culto de ação de graça. Nós não fazemos mais, né, pastor Paulo? De primeiro, os irmãos recebiam uma vitória, pastor, eu preciso de um culto de ação de graça na minha casa. Eu preciso convidar os meus vizinhos para dizer o que Deus fez. Nós precisamos de ter esse coração, irmãos, de celebrar o nome de Jesus e as grandezas que o Senhor nosso Deus realiza. Glória a Deus. Será que nós temos motivos? Ou será que nós, vou esperar uma data especial para mim erguer minha mão, vou esperar que um pregador diga assim, olha, levante a sua mão aí, bendiga o nome do Senhor, vou esperar que o grupo de louvor mande eu levantar a minha mão. Não, meu irmão, que a partir de hoje você acorde já adorando a Deus, que o teu primeiro pensamento seja exaltar e engrandecer a Ele, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Será que dá para começar hoje? Hoje? Glória a Deus. Versos 8, 9, 10, 11 e 12. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Aqui nós vemos mais uma vez aquela característica de Davi. Ele gosta de incluir as pessoas na adoração. Davi não é aquele cara que quer fazer adoração sozinho. Ele gosta de ter os irmãos ao lado, de ter comunhão com as pessoas. E ele sempre insere
as pessoas, né? Ele diz ali, olha, o Senhor é misericordioso, compassivo, para que todos saibam do teu feito poderoso e glorioso esplendor do teu reino. Ou seja, ele quer incluir as pessoas na adoração a Deus. Ele sente a necessidade de dar e compartilhar as grandezas de Deus com as pessoas. Eu quero tomar nesse momento uma palavra que eu li de um devocional, irmãos, que ele diz assim: temos a necessidade que não podemos suprir, temos lacunas em nossa vida que não podemos preencher, não produzimos o oxigênio que rega os nossos pulmões. Fecha aspas. Eu li um devocional e ele fala justamente que nós temos um motivo de adorar porque nós não somos autossuficientes. É isso que ele está querendo dizer. Nós não geramos energia para nós mesmos, né? Os nossos pulmões precisam de um ar externo para enchê-lo, para que nós possamos respirar. Então nós temos motivos para adorar a Deus. Pela nossa insuficiência, Davi começa a adorar a Deus e chama as outras pessoas para invocar o nome do Senhor, para adorar a esse Deus, para louvá-lo. E você já imaginou que se Davi fosse uma pessoa que murmurasse, que ficasse reclamando, quantos adoradores iam acompanhar ele? Nenhum. Mas quando ele estava carregando a arca do concerto, da aliança do Senhor de volta para Jerusalém, o que Davi fez? Davi dançava no meio do povo. Enquanto o povo tocava, Davi estava dançando. Davi estava no meio da adoração, envolvido na adoração, aleluia. E quando você se envolve na adoração e deixa a murmuração de lado, você contagia outras pessoas. Alegria, ela tem algumas coisas na alegria que primeiro, ela choca. Você já viu que toda pessoa que é muito alegre, ela choca os outros que estão ao lado dela? Nossa, essa pessoa é muito alegre. Ela choca, ela marca. Segundo, ela contagia. Alegria é contagiante. E a mesma coisa é quem fica murmurando, também ela contagia outra pessoa de forma negativa. A alegria, ela contagia de forma positiva. A murmuração de forma negativa. Então nós precisamos de ser pessoas que contagiam as outras pessoas para a adoração. Já pensou ter um amigo que só reclama, que só murmura, que toda vez que você vai falar com ele, só tem notícia ruim? O que acontece com você? Você vai ficando desmotivado de conversar com aquela pessoa, não é? Mas quando ela tem notícias boas, ela vai te contagiando. Então, meu irmão, nós precisamos de ser esse tipo de pessoa que contagia as outras pessoas para a adoração. Versos 13 e 14. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Irmãos, olha o cuidado de Deus aqui. Ele ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. E aqui não diz em qual situação que essa pessoa caiu. Qual abismo que ela está. Se ela está atolada no lamaçal do pecado, ou se ela está atolada na depravação moral e espiritual. Não fala, simplesmente ela fala que o Senhor é tão bom, o seu cuidado é tão maravilhoso, que o Senhor, Ele vai lá e faz o quê? Ele ampara os que caem, Ele levanta os que estão prostrados. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é infinito. E Ele
salva, Ele restabelece, Ele restaura. Não importa qual seja a situação que o homem viveu. Por isso que às vezes tem algumas coisas também que nos fazem pensar, né, que refletir. Né, a pessoa cometeu tantos atos, né, ruins antes de conhecer a Deus. E aí, quando a pessoa vem para a igreja, nós ficamos nos questionando, né, pastor? Puxa, mas Deus perdoou esse cara? Nossa, mas esse cara fazia tantas coisas lá no mundo. E aí nós olhamos para nós e falamos assim, eu não era tão ruim quanto esse cara. Hã? Né? Olha, eu não sou tão ruim, né? Ananias escolheu, falou, olha, quando Deus mandou ele falar com Saulo, ele falou, não, esse cara aí mata cristão, o que eu vou? Não, eu sou melhor do que ele, né? E às vezes assim, nós olhamos para as pessoas e nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E aí nós queremos achar que somos melhores. E tem pessoas que acham que são. Mas nós não somos nada sem Deus. Pela misericórdia dele, pela graça dele, nós estamos aqui. Muitos, infelizmente, não recebem a palavra de Deus e se perdem. E milhares de pessoas estão descendo à sepultura sem receber o amor de Deus. Agora, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Não que nós somos melhores do que alguém, mas Deus fechou a boca do inferno para nós. Deus, pelo seu infinito amor, bondade e misericórdia, nos resgatou. E a Bíblia nos fala que nós fomos resgatados por um alto preço. Olha, meu irmão, você tem motivo para ser um adorador fiel. Porque a graça de Deus nos atingiu, não porque somos melhores, mas porque Deus é bondoso e é misericordioso. Isaías 40, versos 28 e 29, nos diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ou seja, se eu e você estamos aqui de pé, é porque Ele nos deu força. É porque Ele fortaleceu nós quando estávamos cansados. Por isso que a Bíblia também nos diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque nós não somos nada sem Ele. Nós somos 100% dependente dEle. Mas o seu amor vai lá e alcança todos os pecadores. Ele tem condição de resgatar, quer seja do inferno para a luz. Ele tem condição. O homem precisa de reconhecer. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estavam com o mesmo endereço, o inferno, a morte, a separação entre Deus e o homem. Todos nós estávamos. E Deus nos resgatou. Glória a Deus. Versos 15 e 16. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás os alimentos no devido tempo. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Olha mais uma vez o cuidado de Deus. O cuidado de Deus não é só com o ser humano. O cuidado de Deus até com os animais. Ou seja, você vê aí os pardaizinhos, você não dá nem nada para eles, não é? Quem já pegou um pardal e colocou na gaiola para ouvir o canto do pardal? Já fez isso, Douglas? Cantou bonito, Douglas? Cantou? Não. Puxa vida. Mas até no pardalzinho que nós não damos nada por ele, o Senhor cuida deles. Não falta alimento, não falta água, não falta o ninho para eles. Certa vez Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, né? E ele disse que os animais tinham seus covis, mas ele não tinha. Ou seja, todos os animais têm um local adequado até para se repousar. Deus providencia tudo, tudo.
né? A própria vestimenta dele, né? O urso polar vivendo lá em condições abaixo de zero, lá menos 30, menos 40 graus. E ele está lá. As focas, né? Está tudo lá. Tudo tem o cuidado de Deus em todas as coisas. Aí entra numa questão, e Jesus fala a respeito disso. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, ansiosos, não damos glória a Deus. Vocês lembram que um rei morreu por não dar glória a Deus, né? Herodes morreu por não dar glória a Deus. E comido por bicho. Morreu por não dar glória a Deus. Que nós não sejamos como ele. Que nós possamos dar glória a Deus por tudo. Será que dá para a gente fazer um exercício aqui agora? Nós estamos encerrando. Olha, inspire todo o ar que você puder agora. Tente acabar com o oxigênio da face da terra. Você acaba com ele? Não. Deus renova. Deus criou tudo para que esse ar se renovasse, para que você pudesse encher o seu pulmão. Você enche ele, naturalmente você nem percebe. É imperceptível. Você só percebe quando você quando você faz um exercício, né? Quando você está ofegante, ou quando você está com alguma enfermidade, com o nariz tapado e tal, e você percebe que você está inspirando e respirando, né? Mas, caso contrário, você nem percebe. Tão natural. Deus te providenciou o oxigênio. E o Senhor dá-nos uma palavra tão maravilhosa. Lucas 12, 22, 23 e 24 nos diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Não se preocupe. Vamos falar? Não se preocupe. Com o quê? Com as suas próprias vidas, com o que você vai comer, com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Ou seja, meu irmão, cuidado de Deus para com o homem é maior do que ele tem com as aves. É muito superior. Você é a joia da coroa da criação. Não é o sol, não são as estrelas, não é o firmamento, mas o homem é a joia da criação. Deus formou o homem do pó da terra com suas próprias mãos. E ele fez de que maneira? Semelhante a ele. E ele soprou na narina dos homens. Nos outros, haja, faça, aconteça. O homem foi um cuidado especial. Deus foi lá, formou, amassou aquele barro, formou aquele boneco, soprou na sua narina, e o homem se tornou um ser vivente. Glória a Deus. Você é a joia da criação. Nós somos as joias da criação. Amém? O cuidado de Deus para conosco é muito grande. Então, acorde pela manhã glorificando, louvando a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Os versos 17, 18, 19 e 20. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Aqui, irmãos, desses versos, há um grande contraste entre as promessas feitas do verso 17 e a parte A do 20 até a parte A. Do 17 ao 20 na parte A, mostra o cuidado de Deus para com os justos. E na parte B do verso 20, mostra o quê? A destruição
para os ímpios. Existem bênçãos, irmãos, quando Deus criou a face da terra, quando Deus colocou o sol, tudo, existem bênçãos que Deus dá para todo ser humano. Mas existem bênçãos que é só para aqueles que o temem, para aqueles que estão pertos, para que os que o invocam com sinceridade. Por exemplo, Mateus 5,45 nos diz assim: para vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, essa é uma bênção para toda a humanidade, geral, né? Para todo mundo. Porém, existem bênçãos reservadas para os que invocam com sinceridade, para que aqueles que estão desejosos de temer a Deus. Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor se compadece de você. O Senhor ouve a sua oração e Ele responde. Salmo 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Quer dizer, não vai faltar o arroz, pode até faltar o arroz, o feijão, pode até faltar o alimento, pode até faltar o dinheiro no final do mês, mas tem uma coisa: não vai faltar a alegria, não vai faltar a justiça de Deus, não vai faltar o cuidado de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que até na fome Deus preserva vivo. Ainda que a ciência diga: olha, não vai conseguir sobreviver, porque não tem os alimentos necessários, não tem as vitaminas necessárias, não tem os sais minerais necessários, não tem a água. Deus preserva vivo. Ou seja, o cuidado de Deus vai além da expectativa humana. O cuidado de Deus vai além daquilo que nós podemos imaginar. Amém? E para concluirmos, verso de número 21. Com os meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. O salmo, ele começa louvando a Deus, louvando o seu rei, e aqui ele conclui também louvando a Deus, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Que nós possamos pegar esse salmo como um exemplo para as nossas vidas, de adoração, de louvor ao Senhor. Saber que Deus cuida de nós, saber que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre nós, e que nós temos motivos para adorá-lo, independente da situação que nós estejamos vivendo, porque Deus é bom, é maravilhoso, sua misericórdia dura, o seu amor é infinito, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, ela é eterna, ela passa de geração para geração. Nós temos motivos para adorá-lo. Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos esse salmo, Senhor. Obrigado a Deus, porque reconhecemos que o Senhor merece ser louvado. E entendemos, ó Pai, os pontos em que a Tua palavra nos diz para mudarmos, ó Pai. Para refletirmos e mudarmos a direção do que estamos fazendo, ó Pai. Que, Senhor, esse salmo fique marcado em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, em nossos lares, meditar mais e mais nele, ó Pai. E fazermos coisas novas para o Teu reino, Senhor. Deus, eu já tenho falado contigo de planos que há 10 anos atrás eu tinha colocado diante de Ti, ó Pai, e ainda não realizei, ó Deus. Não realizei porque parei no meio da trajetória e deixei coisas, ó Pai, ocuparem esse espaço. Mas, ó Deus, eu quero Te pedir perdão diante de Ti e diante dessas testemunhas que estão aqui na Tua igreja, ó Pai. E quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, me ajuda a retornar naqueles propósitos, ó Pai.
Que, Senhor, eu possa te bendizer todos os dias da minha vida, Senhor. E que eu possa atrair outras pessoas para a adoração ao teu nome, ó Pai. Que, meu Deus, eu possa ser usado por ti para falar grandes coisas a teu respeito, ó Pai. E que nos meus lábios saia um perfeito louvor. Que nos lábios de cada um dos teus filhos, ó Pai, que tiveram a oportunidade de estar aqui, e daqueles que ainda ouvirão essa mensagem, ó Pai, que eles tenham também, ó Pai, essa consciência e a necessidade de falar sobre o teu amor, sobre a tua grandeza, que eles venham, Senhor, ser disseminadores da tua palavra, meu Pai. Que eles possam, meu Deus, falar das tuas grandezas, sem vergonha, sem medo, mas que eles possam, Senhor, falar, porque eles reconhecem, Senhor, que tu és um Deus e que é digno de ser louvado e adorado, ó Pai. Ajuda dentro das nossas casas, Senhor, que as nossas casas sejam um centro de adoração, ó Pai. Remove dos nossos lares tudo aquilo que te impede, ó Pai, de fazer ali, ó Pai, a tua morada, de fazer ali, ó Deus, um local, ó Pai, específico de adoração, ó Pai. Que os nossos lares sejam, meu Deus, uma extensão da tua igreja, meu Pai. Que outras vidas também sejam atraídas aos nossos lares, ó Pai, para saber quão grande és tu, Senhor. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda honra e toda glória seja a ti, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor.